Olá, seja bem-vindo, 24 de março, sexta-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 10 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o prefeito municipal Isaías Santana para conversarmos sobre os assuntos da nossa cidade. Bom dia, prefeito, muito obrigado pela sua participação para a gente conversar sobre alguns aspectos tanto do seu governo como da nossa cidade de modo geral. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, eu que agradeço, é sempre um privilégio poder estar aqui na TV Câmara falando com Jacareí. Bom, prefeito, eu gostaria de começar nosso programa falando um pouco ainda sobre o desmoronamento na parede lateral da Capela Nossa Senhora do Rosário. Um mês praticamente depois desse acontecimento, com alguns desdobramentos, queria te perguntar se já existe uma definição sobre essa questão, se é de responsabilidade hoje da Prefeitura, da Mitra Diocesana, como que está essa situação? Porque a gente sabe que foi o desmoronamento acabou chamando muita atenção, tanto dos munícipes como também do jornalismo local com relação ao desmoronamento que aconteceu. Em razão do grande volume de água, houve uma infiltração e caiu parte da parede anexa à janela. Então, a princípio, é um desabamento que precisa ser reparado, mas que não compromete a estabilidade do prédio, até porque aquela igreja, ex-igreja, tem uma parede auxiliar interna. Então, tem um sistema duplo de segurança, duas paredes. Nós tínhamos a convicção de termos celebrado o negócio correto para o município e o município seria o responsável pela restauração. No entanto, um pouquinho antes ou logo depois do desabamento, houve a propositura de uma ação popular e a juíza deu uma liminar determinando a suspensão da permuta, da troca. E, depois de alguma insistência da autora da ação, a juíza decidiu que esses reparos no prédio são de responsabilidade da Mitra, que recebeu de volta o imóvel por força da decisão judicial. Então, neste momento, está vigorando a decisão judicial, enquanto Prefeitura e Mitra, que discordam desse entendimento, recorrem para São Paulo, mas se não houver mudança em São Paulo, teremos que sentar com a Mitra e discutir o que fazer, mas vigora a liminar de que a restauração da parede é de responsabilidade da Mitra, ficando a Prefeitura responsável pela segurança do local das pessoas que estão passando, portanto, sinalização e separação adequada do prédio. Pois bem, então a gente aguarda para ver se essa liminar será mantida ou, enfim, se o recorrer das duas partes também, se algo será alterado. Prefeito, vou pedir licença, você logo mais a gente continua conversando, porque o plenário da Câmara Municipal de Jacareí sediou a abertura da 10ª Conferência Municipal da Saúde, no dia 20. O evento, que terminou na quarta-feira, contou com a participação do Poder Público e do Conselho do Setor. A Câmara de Jacareí sediou a abertura da 10ª edição da Conferência Municipal de Saúde. O evento, promovido pela Prefeitura e o Conselho do Setor, reuniu muita gente no plenário do Legislativo. O objetivo foi avaliar a situação da saúde na cidade e orientar diretrizes para a elaboração de um plano organizacional, além de ações prioritárias. Um dos palestrantes foi o médico Gonzalo Vecina, que falou sobre os problemas que envolvem o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Acho que a principal perspectiva é de cumprir a vontade de participar democraticamente da construção do SUS. É isso que eu espero que aconteça, e essa vontade dos componentes do Conselho Municipal de Saúde e da conferência levem à frente e aconteça isso no Brasil todo. Que nós levemos para Brasília a vontade da sociedade brasileira por ter um SUS melhor, mais completo e melhor financiado. A conferência comemora em 2023 os 35 anos da Constituição Federal e teve como tema garantir direitos e defender o SUS. As apresentações abordaram diversos aspectos relacionados a melhorias no atendimento, bem como lembraram a experiência dos 3 anos de enfrentamento à Covid-19. Para a vice-prefeita e a presidente da Comissão de Saúde da Câmara,
O evento foi proveitoso. A gente sabe que o financiamento que temos é insuficiente, né, para tudo que temos que oferecer. E a nível federal e estadual, isso vai ter que aumentar. A nível municipal, isso daí já chegou no seu limite. Olha, a gente percebe a importância do SUS e o quanto é importante a gestão do financiamento, né, para que as coisas aconteçam realmente na prática. Então, a gente teve uma aula hoje com esses dois mestres aí nos mostrando todos os caminhos. E agora essa luta na discussão, que vai ser aqui no município, depois estadual e federal. A economista Mariana Mello fechou o primeiro dia da conferência com a palestra sobre os números do SUS ao longo dos anos, com as perdas de investimento. Ela criticou a emenda 95 de 2016, que mudou a Constituição Federal com a justificativa de fazer o governo federal economizar congelando os gastos da saúde, educação e outras áreas. Acho que a prioridade é a gente garantir uma regra, né, de um piso para a saúde que seja mais adepto à dinâmica da saúde, que tenha como objetivo, por exemplo, acompanhar o envelhecimento da população, que garanta recursos mesmo em momentos de crise econômica, né, que tenha como objetivo equiparar o gasto público ao gasto privado, de maneira que a gente consiga dar sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde. O fato é que a Emenda Constitucional 95 e outras regras fiscais, elas vêm prejudicando, né, a ideal disponibilidade de recursos para o Sistema Único de Saúde. E com esse congelamento, daqui a 20 anos, com certeza a gente não vai ter mais o SUS que a gente tem hoje. A gente retorna a conversar com o prefeito Isaías Santana, convidado hoje do Bom Dia Jacareí. Prefeito, gostaria agora de falar com o senhor com relação à Conferência Municipal de Saúde, né? Gostaria de saber o que foi levantado lá, que o senhor acredita que foi válido, que é válido a ser incorporado com relação à gestão do senhor para planejamento com relação a esse setor. A conferência é sempre chamada pelo governo federal. Você tem uma conferências municipais, depois estadual e nacional. E os temas vão ganhando essa dimensão à medida em que são definidos os entes responsáveis. Este ano nós tivemos como forma, como conteúdo principal, a rediscussão do Pacto Federativo e o financiamento de saúde pública. Então, quais são os apontamentos que os municípios fazem para a esfera municipal, para a esfera estadual e depois para a esfera nacional, focado exclusivamente no tema da conferência, porque é uma prática que começa já na década de 80. A grande conferência que o Brasil fez foi em 85, que criou a estrutura do atual SUS. É sempre bom para a gente ouvir os usuários, os trabalhadores que vão conferir com os prestadores de serviços e os servidores da prefeitura o que precisa melhorar. A gente vai receber essas novas propostas com a visão da secretaria e aquilo que a gente puder aplicar no município, a gente aplica. E o que for para o Estado, a gente torce para que o Estado discuta e implemente. A mesma coisa a nível federal. Acho que o grande tema no momento é resolver o problema da tabela do SUS, criar um programa de recuperação dessa tabela, resolver o problema do Mais Médico, criar uma estabilidade a esse programa para não dependermos do convênio com profissionais que vão ficar pouco tempo e depois já vão buscar o setor privado e criar uma carreira estruturada de médicos federalizado, com recursos garantidos para que a gente tenha um médico pelo menos 10 anos atendendo a mesma população para a gente melhorar a atenção básica. E o tema do pronto-socorro municipal foi levantado? O senhor leva isso em consideração? Os prestadores do SUS, os usuários do SUS, as pessoas que conhecem o sistema, sabem que essas prioridades não podem assumir outras, não pode substituir outras, ou seja, você tem um escalonamento de prioridade. Então, a gente tem um problema sério, é a Santa Casa. Enquanto o município não tiver solução definitiva para a Santa Casa, o município não pode colocar um tema à frente. Esse é o primeiro grande desafio. A gente teve 3 anos de pandemia, praticamente nesses 3 anos não deu para avançar nada. Então, o ano eu ainda vou continuar perseguindo para que chegue dezembro e a gente não tenha mais intervenção na Santa Casa e resolva esse atendimento de urgência e emergência. E o pronto-socorro vai continuar sendo um projeto a ser perseguido em 24, em 25 e quem sabe, se Deus permitir, o mais depressa possível a gente realiza. Agora, como é que eu não
como é que eu posso garantir? Não há possibilidade, porque o entendimento com a Santa Casa não depende só de decisão da prefeitura. Tem vários atores envolvidos e, sobretudo, sobrar dinheiro para que a gente possa pagar parte de uma dívida que precisa ser paga imediatamente para dar condições da Santa Casa ser gerida ou municipalizar, que é a última das opções. Tá certo. Vou pedir licença ao senhor, logo mais a gente retorna a nossa conversa. E o novo abrigo transitório de animais de Jacareí abre as portas neste sábado para seu primeiro evento de adoção responsável. Quem adota um animal assina um termo de responsabilidade, disponibilizando o endereço completo para que os funcionários do abrigo possam fazer o acompanhamento. O objetivo é saber se o animal será bem tratado. Todos os animais adotados são entregues já castrados, vermifugados, vacinados e microchipados. O abrigo fica na rua Bom Jesus, de número 1100, no bairro Cidade Salvador, e seu horário de funcionamento é entre as 9 horas da manhã e as 2 horas da tarde. E aprovada e já sancionada pelo prefeito municipal, a lei que criou o Conselho de Esportes e Qualidade de Vida tem o objetivo de promover debates para ouvir sugestões da sociedade civil. Veja mais informações na reportagem. O Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida, tema de um projeto que os vereadores de Jacareí aprovaram por unanimidade no fim de agosto do ano passado, ainda está sendo organizado. No boletim oficial do município, foi publicada dias depois, o que faz do documento lei oficial da cidade. Elaborada pelo prefeito Isaías Santana, teve como idealizador o vereador Dude, professor de educação física. O objetivo é fazer com que a sociedade civil possa participar, não é? E colaborar e ser ouvida pelo Poder Executivo, colaborando para que possa construir essas políticas públicas, né? Então a gente precisa de ter as associações, as entidades, né? Participando e contribuindo junto ao poder público. O Conselho tem como objetivo desenvolver estudos, projetos, debates e pesquisas relativas à situação do esporte em Jacareí, bem como analisar sugestões da sociedade sobre o assunto. Para o secretário de Esportes, trata-se de um órgão que vai ajudar bastante a pasta jacareiense. É extremamente importante o Conselho do Esportes. Como tantos outros setores existem seus conselhos, e isso, na verdade, fortalece o trabalho da Secretaria de Esportes e Recreação. Ele tem, né, o poder consultivo, o Conselho Municipal de Esportes. Na verdade, ele vai apoiar, sugerir, acompanhar todas as decisões pertinentes da nossa Secretaria. Durante o processo de feitura da composição do órgão, vários processos serão realizados. Tanto para o vereador Dude, como para o secretário de Esportes, Dorival Leal, a participação da população será primordial para que os debates saiam do papel e as ações beneficiem a cidade. Trazer o Conselho, trazer o Poder Executivo, trazer o Poder Legislativo, né, na construção dessa conferência. Com certeza, de uma forma colaborativa, de uma forma onde todos possam participar, não tenho dúvida que vai ter muito mais qualidade. Então, eu acredito que essas ações, né, agora está em fase de regulamentação, né? Então, o nosso gabinete, em conjunto com a Secretaria de Esportes, estamos formulando essas diretrizes, está em fase de regulamentação. Primeiramente, nós estamos fazendo um regimento interno, né? Nós temos a lei e temos que ter o regimento interno. Por que esse regimento interno? É que vai nortear os parâmetros para que possamos trazer dentro da sociedade civil, dentro do poder público, as pessoas que vão compor esse conselho. Já estão definidos, serão 16 pessoas, 8 do civil, 8 do poder público, que vão compor esse conselho, e dentro dessas 16 pessoas eles vão eleger o quê? Seu presidente, seu vice-presidente e o secretário do Conselho Municipal de Esportes. É para que a gente possa realmente, né, transformar o esporte do nosso município, né, numa potência. Quando eu falo em potência, eu não estou falando de ser o primeiro colocado no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, não. Realmente fazer parte da cultura de movimento do nosso jacareense, né? Do nosso munícipe. Quando você coloca todos para discutir e debater o esporte da nossa cidade, a gente vai estar falando também de atividade física, a gente vai estar falando de saúde, a gente vai estar falando de educação, a gente vai estar falando, quer dizer, o esporte ele caminha junto com várias áreas, né, que são prioridade de governo. E a gente retorna a nossa conversa com o prefeito Isaías Santana, lembrando, é claro, que estamos ao vivo tanto no nosso canal digital como também nas redes sociais. Então, se você tiver alguma pergunta para direcionar ao prefeito municipal,
encaminhe para a gente aí por meio do Facebook e também do YouTube da TV Câmara. Prefeito Isaías, gostaria agora de falar com o senhor também com relação à expectativa com o início das obras de drenagem, né, que estão acontecendo, principalmente, por exemplo, a gente pode citar lá no Jardim Luiza, que é um bairro que infelizmente sofre muito, né, nessa época de final e início de ano, né, com as chuvas mais acentuadas. Fizemos até uma matéria em que fomos conversar com alguns munícipes que moram ali na rua Guaporé, por exemplo, que já sofreram muitas perdas, né, de carro, perda de móveis, enfim, prejuízo muito grande. Queria te perguntar com relação a isso, que é uma grande conquista, querendo ou não, para os munícipes, né? Claro que a obra vai ter um tempo, né, para ser finalizada, mas queria saber um pouco sobre essa situação aí. Sabe, é um desafio muito grande fazer uma obra dessa, porque não é a obra em si apenas. Você tem, além da obra, você tem que combinar com todos os proprietários de imóveis vizinhos, pedir autorização para fazer a obra, não sabendo exatamente qual a metragem que a gente vai usar. De fato, a gente faz uma estimativa no início, mas pode ter algum incidente, mas tem que começar o processo, declarar de utilidade pública, avaliar. Se não tiver autorização, tem que mover ação de desapropriação, tem que torcer para a Justiça dar liminar, tem que fazer o licenciamento da obra na CETESB para poder começar a obra, e a empresa tem que fazer vários estudos. Então, nós estamos nessa fase inicial de concluir os estudos e acertar com os vizinhos. A gente já teve várias reuniões, estão faltando 2 vizinhos que a gente precisa contar com a compreensão deles de que a obra é importante. Não dá para esperar o trâmite da desapropriação na Justiça, e vamos ainda mais uns 15 dias ter esse processo de convencimento para ver se a gente começa de fato nesse período de seca e termina a obra até dezembro. Além da obra naquele trecho do Córrego Seco entre o Jardim Luiza, nós temos também que fazer uma obra no Córrego Seco no Parque Califórnia. Já terminamos o projeto, vamos fazer agora em abril uma audiência pública lá, explicando para as pessoas, mostrando a opção que foi tomada, a dificuldade que vai ser fazer aquela obra, os transtornos que vão causar, mas é uma obra completa, também estimada em algo de 16 a 18 milhões de reais, mas uma obra necessária para tirar os problemas do cristal do condomínio, os problemas da Lagoa do Califórnia e o problema da creche que sempre inunda. Então você tem 3 pontos complicados que precisam ser resolvidos e receber as águas do Pedra Preciosa, dos condomínios fechados, a água que vai para a Lagoa do Parque Califórnia. Portanto, tem muito o que fazer ali. Explicar para as pessoas, buscar o licenciamento da obra na CETESB ou na agência municipal e, ao mesmo tempo, fazer a licitação da obra. Então, esse ano nós vamos cuidar desta, para que, se Deus quiser, o ano que vem a gente de vez termine a inundação ali naquela região. Além disso, nós temos 3 obras para fazer no entorno do Turi, desde a Siqueira Campos até chegar ao Rio Paraíba. Estamos em processos para definir esses projetos, para fazer essas 3 obras tão importantes. A Ramira Cabral precisa ser feita e também o Veranejal. São as grandes prioridades de drenagem, apesar de já termos feito mais de 7 obras, de termos entregue 3 piscinões, e estamos fazendo esse ano a drenagem pesadíssima, 65 milhões lá do Tanquinho. Os equipamentos estão sendo preparados fora, chegarão prontos para a gente fazer a intervenção no córrego. Enfim, eu acho que vamos entrar na história como o prefeito que mais obras de combate às enchentes e drenagem na cidade deixou na cidade. E é um tema muito importante, né? Realmente, diversos bairros da cidade são carentes, né, com relação a isso. E só gostaria de perguntar para o senhor, com relação a esse valor que o senhor disse, será totalmente custeado pela prefeitura? Como que é? Os 65 milhões do Tanquinho serão com os recursos do CAF. Nós fizemos uma mudança no pacote, as obras que estão bloqueadas na Justiça, 2 delas nós desistimos, porque não dá para ficar esperando a Justiça o tempo dela, é preciso agir, é preciso governar, o tempo de governo é diferente do tempo de processo judicial, e direcionamos esses recursos para o Tanquinho e para as 3 obras de afluentes do Tanquinho. Nós vamos fazer a drenagem, esqueci de dizer, do Bela Vista, da Diogo Fonte, vamos fazer a drenagem do Jardim São Luís e vamos fazer a drenagem do córrego que vem do Nova Jacareí. Então, são 4 obras ali, uma já está sendo feita e 3 em processo de licitação, tudo com recurso do CAF. O primeiro trecho do Córrego Seco, lá no Jardim Luiza, com recurso da Prefeitura. O segundo trecho, nós vamos buscar apoio no governo do estado, se não conseguirmos, tem que ser prioridade do ano que vem. Nós vamos adiar outros projetos importantes para a cidade, porque
Me parece que nessa gestão e na próxima gestão a gente tem que enfrentar de vez todos esses problemas de drenagem para poder avançar na infraestrutura da extrema zona oeste, que são os bairros do Veranejal, Irajá, Chácaras Guararema, Chácaras Januário dos Igarapés, Porto Velho e Jardim Olímpia, que já deviam entrar esses 2 anos como prioridade para asfalto, mas infelizmente com a necessidade de enfrentar de vez o problema das enchentes na cidade, vai ter que adiar o sonho de ter o asfalto, o sonho de ter a infraestrutura completa nos seus bairros. É isso mesmo, resolver um problema de cada vez, claro. Prefeito, vou pedir uma licença ao senhor, faremos uma breve pausa e, retornando do intervalo, a gente continua a nossa conversa. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a sessão solene. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 8ª sessão ordinária do ano. O vereador Roninha, do Podemos, comentou o pedido de informação sobre as condições da Avenida Castelo Branco. Segundo ele, o local recebe melhorias da prefeitura que atendem reivindicações dos munícipes. Veja. Obras, nenhuma dentro de uma casa com móveis, ela é tão bem rápida quanto vazia. A empresa está fazendo o máximo possível com trânsito caótico no lugar, com a quantidade de caminhão e carro passando. Tem que fazer pare-siga, tem que colocar a máquina na rua, tem que fazer o serviço. É a mesma coisa de estar arrastando um guarda-roupa, arrastando uma cama para rebocar uma parede, tirar um trinco da casa. O trabalho é diferenciado do que eu pegar uma casa do zero para fazer. Limpeza nas laterais, já não está tendo espaço nem para passar os carros. O transtorno já está lá, vai encostar um caminhão da ambiental para limpar. Eu tenho certeza,
Quando o conjunto da obra estiver pronta, vai ser entregue e vai ser útil para a população. Transtornos, está tendo. População, mas vai ser para melhor atender você. E o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, também falou sobre o mesmo assunto e cobrou do Poder Executivo mais rapidez na conclusão da obra, que, diz o parlamentar, aumentou o valor total da feitura do serviço. Confira. A Avenida Humberto de Alencar de Castelo Branco é uma via fundamental para as pessoas que vêm de São José acessar os bairros da região do São João, Igarapés, Nova Esperança, Jardim Emília, Jardim Floda. Contudo, essa obra já está atrasada há 1 ano e meio. De 12 milhões já pulou para 20 milhões o seu custo. Então, até quando vai essa obra? A paciência dos motoristas e toda a população ali já se esgotou. Então, senhor prefeito, teve uma iniciativa boa de fazer a obra, mas é o que eu tenho falado, Jacareí precisa de mais. Nós precisamos fazer as grandes obras e fazê-las no tempo adequado, porque quando atrasam, geram muitos prejuízos à cidade, principalmente financeiro. Repito, essa obra na Humberto Alencar de Castelo Branco, de 12 milhões de reais, saltou para 20 milhões de reais. E não é uma obra tão complexa assim. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente retorna com a nossa entrevista com o prefeito Isaías Santana. Prefeito, no final do primeiro bloco, né, tinha chamado a participação popular, quem quiser mandar alguma pergunta para o senhor. No caso, o Rogério Ernesto Lemos deixou o seguinte recado. Senhor prefeito, a taxa de juros do financiamento junto ao CAF, desde a sua assinatura, multiplicou por 15 e está subindo. Este vai ser o legado da sua administração? Porque as obras já entregues vêm apresentando graves falhas, não só da qualidade do asfalto na ponte, como também falhas estruturais e de projeto na Castelo Branco. Tudo bobagem, tudo bobagem. As grandes contribuições dos municípios serão a Avenida Mário Covas, a Ponte Mário Covas, a nova Castelo Branco. Vai ser uma avenida linda, bem feita, bem planejada, bem estruturada, com grandes desafios de fazer, mas vai ser entregue. Vai ser a drenagem do Tanquinho para a região do Flórida, para a região do Esperança. Nós jamais faríamos essas obras se não tivesse financiamento. Financiamento é indispensável. É a mesma coisa que comprar uma casa nova, comprar um móvel novo. Tem que entrar no financiamento, não tem dinheiro para pagar essas coisas. O custeio da cidade é muito alto. Então é bobagem de politiqueiro que não tem o que fazer, fica inventando coisas, fica fazendo frases fora do contexto. Está tudo dentro da legalidade e tudo muito bem feito, que vai orgulhar todo jacareiense. Eu tenho absoluta convicção disso. Pois bem, acredito que a Heloísa Rodrigues, no momento que a gente estava conversando sobre a drenagem, né, ela perguntou, e o córrego do Jardim Primavera? Enfim, existe algum tipo de... Então, ali teve uma intervenção, era um problema da transferência das águas por baixo da Getúlio Vargas e nos últimos anos não deu problema. Mas ficamos atentos, de repente. Tem um pequeno problema do lado de cá, mas também já fizemos uma correção. Vamos acompanhar para ver se precisa de mais obras. Na chegada da avenida, daqui a pouco eu lembro o nome da avenida, mas aquela que acaba na Davilino. Pois bem. E bom, temos uma última pergunta aqui do Gilson Nascimento. Ele fala assim, prefeito, bom dia. Qual a importância do asfalto no trecho da Avenida Olinda Mercadante entre o Jardim Leblon, Santo Antônio da Boa Vista, até a ligação com a rodovia Nilo Máximo? Em tempo, a Avenida São Jorge, região leste, está totalmente iluminada em LED. Existe a possibilidade de iluminar também o bairro Jardim Pitoresco? Parabéns pelo trabalho. Ô Gilson, obrigado. Olha, iluminação de LED a gente tem que segurar um pouquinho, porque aparentemente é barato, mas quando a gente vai fazendo, o bairro todo não é. Aí já fica difícil. Nós tínhamos a opção de pegar dinheiro no banco para fazer a cidade inteira, mas nós optamos fazer um programa para, nos 4 anos, chegarmos em todas as cidades. Então, esse ano nós já temos as prioridades definidas, mas o ano que vem a gente vai tentar terminar a cidade inteira para entregar a cidade toda com a sua iluminação substituída. O trecho da Olinda Mercadante é entre o Leblon, que é um bairro novo, e ali o finalzinho na chegada da Nilo Máximo. É importante porque tem gente morando lá. Me questionam sempre por que não asfaltar toda a Olinda Mercadante, mas ela é muito comprida. Então, o trecho no Jardim Paraíso inteiro é extenso, não tem ninguém morando do outro lado e nos imóveis limítrofes com o Jardim Paraíso também não tem residência, não tem acesso direto, é uma via de escape.
vai ser asfaltado um dia, mas na frente nós temos aí a Galdino, nós temos a Paturiz, temos o sistema viário da Chácara Janedas Igarapés, da Chácara Janedas Guararema, do Veraneio Irajá, do Veraneio Ijau, do Porto Velho, do Jardim Olímpia. E tem as obras de drenagem, então tem que definir o que é prioridade e ir avançando. Pois bem, só para a gente finalizar também, existe uma previsão para a finalização da obra lá na Castelo Branco? Olha, tudo indica que a semana que vem nós teremos terminado a fase de asfalto e com isso vai dar tranquilidade para as pessoas, para o trânsito. Ali tivemos vários problemas. Primeiro, desapropriação. Todos aqueles imóveis têm proprietário. Um monte de processo de desapropriação. E tem que ter a anuência do proprietário para começar a obra. Se não começar, não tem. Então você consegue a anuência de um, mas não a consegue do outro, mas não consegue do outro, mas não consegue do outro. Acredito até que as chuvas também atrapalharam, né? Isso é o de menos, porque estava programado, mas a anuência de proprietário para fazer uma obra que vai beneficiar, parece uma coisa evidente, mas não é. É muito difícil. Você tem que pegar técnicos que ficam à disposição disso só para fazer esses entendimentos. Cada imóvel que é atingido dos dois lados. Segundo, muitas interferências da CETESB de licenciamento, porque tem o Rio Paraíba próximo. Isso mudou um pouco a configuração e mudou, inclusive, o preço. Terceiro, o tipo do solo. Ali, você, quando abre, retira para fazer a substituição, você tem que substituir solo. Você tem rede antiga ali que, de repente, tem um problema. Aí tem uma outra interferência do SAI. Como o vereador Roninha falou, é muito difícil. Então, está dentro do prazo. Nós temos obras viárias do Brasil que demoram 10 anos. Nós vamos fazer em 2. Pandemia, muitos funcionários não puderam trabalhar. Pandemia, muitas pessoas estiveram afastadas, também dificultou. E a guerra da Ucrânia, essa tolice da Rússia, bagunçaram os preços, bagunçaram o fornecimento. Tem empresa que não consegue fornecer material básico, não consegue fornecedor. Então você tem um monte de contingência, tudo fora da vontade do prefeito, tudo que o prefeito não pode resolver. Porque não depende dele. Agora, nós estamos fazendo o máximo para enfrentar a pandemia, enfrentar a crise, enfrentar a guerra, enfrentar a dificuldade e entregar uma obra que o povo esperou muito tempo. Viu, Luiz Flávio? Esperou 16 anos e não saiu do papel. Mas eu vou entregar. Muito bem. Bom, prefeito, vou pedir licença ao senhor. Logo mais a gente retorna à nossa conversa. E falando agora sobre esporte, o basquete de Jacareí tem 2 desafios neste sábado, nas disputas válidas pelo Campeonato Paulista. O primeiro jogo é fora de casa, às 10 horas da manhã, quando o basquete sub-15, Basquetebol Jacareí, enfrentará o FR Santana de Parnaíba. À tarde, as categorias sub-18 e sub-16 jogam em casa, tendo como adversário o São José Basquetebol e Atleta Cidadão. A equipe sub-18 é a primeira a entrar em quadra às 4 horas da tarde, já a partida do time sub-16 começa às 18 horas. As disputas no Educamais Centro têm entrada gratuita com acesso pela rua Ramira Cabral, de número 135. E promovido pelo IPMJ, o Instituto de Previdência do município de Jacareí, o programa Legado tem o intuito de instruir os servidores públicos que estão prestes a se aposentar sobre estas mudanças nesta próxima etapa da vida. Relembrar os momentos para não esquecer o que faz parte da história. É com esse pensamento que a Câmara de Jacareí realizou em ato solene a homenagem ao Dia Municipal em memória às vidas perdidas em decorrência da Covid-19. Instituída em 2021 na Casa Legislativa, a lei de autoria do vereador Roninha tem o objetivo de relembrar os eventos da pandemia. Nós não podemos deixar esse momento cair no esquecimento, para que possa servir de uma educação anual para a gente, o dia a dia para a gente, que a gente precisa ainda se prevenir, preocupar, porque ela não acabou. O ato recebeu homenageados e representantes dos poderes executivo e legislativo. O discurso em comum reforçou a importância de preservar a saúde pública e a saudade que permanece no coração. Foi uma experiência única para a sociedade, né? Nunca nenhuma comunidade passou por uma situação tão grave, tão complicada como essa. Ninguém sabia o que ia acontecer. E realmente, acredito que hoje eventos como esse vêm para contribuir para que a gente possa valorizar essas pessoas que enfrentaram o Covid na linha de frente, mas também aqueles que se foram e partiram. Quando a gente mais precisa, o serviço público tem que dar resposta.
e tem que superar os obstáculos legais, as dificuldades e definir essa grande prioridade. Nem sempre a gente consegue, falta profissionais técnicos, recursos, mas a gente tem que estar sempre buscando essa qualidade. Foram homenageados representantes da saúde, familiares que perderam entes queridos e pessoas que venceram a luta contra a Covid-19. A Dalila é técnica de enfermagem há mais de 22 anos. Atuou no pronto atendimento durante a pandemia e viveu a realidade perto dos olhos. Não deixar com que seja somente número, assim como eu disse, a Covid, né? Eram amores de alguém. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Como diz o senhor, tratavam-se os pacientes de qualquer jeito, mas nem todos eram assim. Então não dá para generalizar. Então a gente tinha o nosso lado humano, nosso lado de que alguém estava esperando aquele, não só o paciente, sim o pai, a mãe, o filho. A solenidade é uma lembrança à guerra invisível que o mundo enfrentou, as marcas que ficaram em familiares, as perdas que a sociedade sofreu e aos que resistiram para viver uma nova vida. É um momento de reflexão da sociedade, de todos pararem e poderem procurar discutir realmente o que aconteceu, né, nesses últimos 2, 3 anos, que foi a pior tragédia que a humanidade pôde passar, que foi a pandemia do Covid. Imagine um grande bairro de quase 1000 pessoas perdidas de uma hora para outra. Mas que essas perdas e esse episódio que nós vivemos possa marcar as nossas vidas, para a gente ter um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de solidariedade, um pouquinho mais de respeito e, a partir dessa experiência, construir uma cidade, um país e um mundo melhor para todos nós. E a gente acreditar que as pessoas podem melhorar, que as pessoas podem ser diferentes, né? E, assim, procurar lutar pela vida até o final. Só para salientar, a gente gostaria de pedir desculpa, né? Porque chamamos uma matéria sobre o programa Legado, porém você viu uma matéria sobre a sessão solene. Então, perdão o engano que aconteceu. E seguindo com o programa, o Complexo Educacional Paulo Freire estará com inscrições abertas para os cursos de desenho artístico básico e avançado, desenho de personagem mangá e xilogravura no período de 27 a 31 de março, das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde. As inscrições podem ser feitas diretamente com os professores no Complexo Educacional Paulo Freire. É necessário apresentar documento de identidade com foto. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais para a inscrição. Outras informações estão disponíveis no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. E esse final de semana a programação cultural está cheia de atrações. Se liga! Final de semana é logo ali e chegou a hora de você conferir todas as atrações culturais. Se liga! Tá rolando a Semana da Capoeira e hoje tem roda de saberes na Praça Raul Chaves às 19 horas. E sabadão também tem vivência de capoeira no Educa Mais Centro às 9 da manhã. Na Sala Mário Lago, às 10 horas, acontece a oficina de teatro com exercícios de improvisação e interpretação. A atividade é gratuita e para todas as idades. A partir das 15 horas estreia o espetáculo A Pipa e Flor. Você pode acompanhar a apresentação também lá na Sala Mário Lago. E domingo, para encerrar a Semana da Capoeira, tem samba de roda e maculelê às 8h30 no Parque da Cidade. Às 2 da tarde tem o workshop Corpo Presente. Será uma troca de experiências bem legal para desenvolver a presença cênica. A oficina ocorre no Complexo Educacional Paulo Freire, então não fica de bobeira e confere lá. Tá dado o recado, boa Vini, obrigado. E bom, a gente volta a falar com o prefeito Isaías. Só para dar continuidade, prefeito, a Heloísa comentou aqui, eu perguntei do córrego do Jardim Primavera para saber se vai ser canalizado. Ninguém aguenta mais os bichos que saem de lá, fora o mato que deixa tudo muito feio. São 2 serviços que precisam ser feitos, Luiz. O primeiro é, toda vez que tiver algum mau cheiro, avisa ou sai para a gente ver se não tem alguma casa ligando o esgoto direto na drenagem, que aí vai para o córrego. Isso não pode, mas nós já fizemos 2 intervenções lá. E o segundo problema é mato. Até abril a gente tem dificuldade, toda a prefeitura tem dificuldade de manter o cronograma do jeito que a cidade merece. Depois a gente zera a cidade, aí no período de sem chuvas a gente consegue manter a cidade adequada para a população. Não adianta eu gastar muito dinheiro, até porque não tem gente, não tem estrutura para atender o crescimento do mato. Agora, a canalização não é adequada. Primeiro porque esconde problemas, segundo porque é muito difícil depois abrir para fazer consertos.
os córregos que passam e valas que passam no centro da cidade estão sempre sujeitos a problemas. Então, deixar aberto para a população saber e avisar o poder público e o poder público poder reparar esses problemas com mais rapidez é a melhor solução para todos que moram na cidade. Pois bem, eu só gostaria de agradecer também, né, a participação popular, as pessoas que mandaram as suas perguntas aqui para o prefeito Isaías. E, prefeito, só para a gente já estamos caminhando também para o final do nosso programa, gostaria de perguntar qual que é a proposta, né, do reajuste salarial com relação aos servidores públicos municipais de 2023. Se já tem alguma coisa acertada, se ainda está em negociação, como é que está? Estamos fechando os números, as possibilidades reais do município. A gente tem ainda que ver algumas categorias profissionais de nível superior, que não foram contemplados ainda, então tem aí referências 12, 13 que a gente precisa dar uma olhadinha. Tem a questão do piso de servidor, dos professores, que a gente vai ter que ver se temos recursos para atender a portaria do ministro, que não obriga os municípios, e temos que repor a inflação. Isso está garantido. Agora, além da reposição da inflação, qual é o nosso limite real? É conta, não é vontade, não é desejo e não é também necessidade da população ou justiça com os servidores, é a possibilidade de pagamento. Semana que vem nós teremos uma reunião com alguns vereadores, os que conversam comigo toda semana, 9 vereadores, e depois vamos mandar para a Câmara dentro da real capacidade do município pagar. Muito bem. Prefeito, gostaria de agradecer a sua participação, se quiser deixar alguma consideração final, esse é o momento. Eu quero agradecer e pedir mais uma vez paciência para a população. As 3 obras viárias que estamos fazendo têm muitas dificuldades porque são no centro da cidade. Mas eu tenho certeza que vamos deixar um grande legado para a cidade. Uma nova Castelo Branco, ainda nesse semestre, vamos entregar. Nós terminaremos o asfalto na semana que vem, na sequência, o resto das obras, iluminação, calçada, divisão, e vai integrar com a Mário Covas, com a Ponte Mário Covas e com a Malek Assad. E fica aí devendo as 2 outras ruas principais para a gente tentar fazer esse ano e o ano que vem, que é a Padre Eugênio e a Malek Assad. Muito bem. Prefeito Isaías, muito obrigado pela sua participação na edição de hoje do Bom Dia Jacareí. Sempre um prazer recebê-lo e fica também, claro, o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E a gente fica por aqui ao meio-dia. Você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um excelente fim de semana, um grande abraço e até mais.